Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar a vida de vocês, sempre privando pelas cabeçadas, que é onde a gente mais aprende. E hoje temos aí mais uma celebridade direto de BH, doutora Érica Mota, uma super oftalmologista especializada em crianças, fellow em estrabismo, fellow em ultrassom, depois ela me vai fazer mais fellow nos Estados Unidos, agora está no curso de liderança do CBO, que eu hoje venho elogiando demais, esposa, mãe de dois, uma super doutora, mais uma super celebridade médica aqui abrilhantando o Fala Doutores. Fala, doutora Érica, tudo bem? Tudo jóia, Ricardo. Que chique essa introdução, hein? Dá até para a gente ficar animado e bater um papo aqui de mais de uma hora, hein? Obrigada, adorei o convite. Um prazer. Não, que isso, uma honra nossa aqui. Eu venho num debate aqui, eu estou te falando aqui. Hoje esse episódio aqui está prévio, mas está saindo se Deus quiser, meu caminho de Santiago completo, tá? E eu venho aqui num pensamento de retirar as introduções, num pensamento de que todos nós somos peregrinos, todos nós somos iguais, então a gente não precisa de introdução nenhuma. Vai introduzindo pelo caminho e pelas histórias que vão aparecendo. Porém, o que você falou vai contra a minha argumentação e a introdução cria uma conexão já que é bacana. Então, o que você falou já desanimou um pouquinho minhas mudanças de projeto. O meu pessoal de marketing vai amar. E quando eu vim com essa ideia de peregrino, que eu falei que eu não ia mais introduzir, eles falaram, você tá de sacanagem. Nem pensar, cara. Precisa de introdução, porque senão as pessoas não vão ter interesse em assistir. Falei, calma, vai dar certo, vai dar certo. Então, vai dar. Nós vamos criar um caminho de Santiago alternativo aqui. No final, desembola. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O ruim desse negócio antes e depois, eu tenho alguns amigos que estão me sacaneando, que eles falam que eu estou falando que eu vou ficar postando as coisas, e aí eles falam, se você não acabar esse negócio, você vai ser sacaneado pra caramba. Então, assim, você é uma pessoa boa de energia positiva, então espero que você coloque uma energia positiva para o meu caminho acabar com muita segurança e muita tranquilidade. Vai, e a gente vai acompanhar a postagem de início a fim, com certeza. Maravilha, maravilha. Vamos de início, então, doutora Érica. Fala para mim, como é que é a tua estrutura, tua origem familiar? Você nasce aonde, especificamente? Você é BH mesmo? Eu sou mineirinha raiz, sou de BH, vocês vão ver pelo sotaque total mineira, e eu sou de uma família que não tem nada de medicina, tá? Minha mãe é decoradora, meu pai, jovem, ele era modelo, a minha mãe também foi modelo. Que isso, hein? Os dois, Papai foi modelo, desfilava na época dele lá, e minha mãe foi Miss Minas Gerais, não sei, ou Miss uma outra cidadezinha aqui, disputou Minas Gerais, então os dois se encontraram num desfile, sabe? E aí se conheceram, casaram, mamãe virou decoradora, papai, enfim, é empresário, não tem nada de medicina aqui no meu pedaço. Eu aqui fui me descobrir. Mas ele virou empresário com alguma coisa de moda ou não? Teve nada a ver? Não, mudou completamente de caminho. Pesada, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Fez parte da história, papai é um cara super descontraído e a minha mãe também. Eu acho que esse perfil deles me deixou muito livre para seguir o meu caminho da forma que eu achava. E aí fui para medicina porque quis. E família? Como é que era a composição de vocês? Irmãos, como é que era isso? Eu e meu irmão, eu e o Fred. O Fred também modelo. Mais velho ou mais novo? O Fred, ele com 17 anos foi morar em São Paulo, foi jogar vôlei, ele foi chamado pelo Pinheiros. E a minha mãe foi aquela coisa, né? Família mineira, e o irmão sai de casa, e ele foi para São Paulo, foi minha mãe e meu pai, montaram apartamento lá e viram como é que era o esquema. E o Fred jogando vôlei, teve esses, em São Paulo eles chamam de olheiro, esse menino é bonito e tal, e aí chamaram ele para entrar para a vida de modelo. E assim, meu pai foi com ele, e eles foram para a Ford, o Fred virou um modelo bem bacana da Ford.
Fred, infelizmente, eu tive um evento aí na minha vida, eu perdi meu irmão, meu único irmão, um grande amigo. Obrigada, mas o Fred, eu falo com os meus meninos, o Fred continua em mim. Então, ele está aqui comigo e falando com você me traz alegria de trazer a memória dele. E o Fred era um menino maravilhoso, tanto de temperamento. Qual a diferença de idade de vocês, Érica? 1 ano e meio. Você é mais velho ou ele é mais velho? Eu sou a mais velha e o Fred 1 ano e meio mais novo. E aí o Fred, nessa história toda, jogando vôlei, virou modelo, viajou o mundo todo, morou no mundo todo. E eu fiquei aqui em BH traçando o meu caminho de médica. Então, mas e aí? Peraí, como é que era essa história aí? Quando teus pais foram auxiliar Fred em São Paulo? Só o papai. Só teu pai. Mamãe continua aqui. Mas meu pai sempre viajou muito. Então, para o meu pai, assim, fazendo um adendo, final de semana, ele falou, gente, quer ir para a praia? Bora, todo mundo punha no carro, ia para o Rio, saía de manhã, meio-dia a gente estava no Rio, voltava no dia seguinte. Então, minha família teve sempre essa dinâmica muito livre. E aí, o Fredão, lá em São Paulo, o papai, meu filho, não, eu vou junto. Pegava o carro, ia para lá, ia com ele, eu aqui com a minha mãe. Então, isso fluía, não ficava sozinha. Eu não fiquei aqui desamparada porque ele foi dar aula. Não, isso que eu tinha entendido, pô. Achei que você tinha ficado sozinha aí em BH não. E os 3 tinham ido para São Paulo, pô. Não. Eu já ia perguntar por que você não foi para São Paulo, pô. Foi junto, né? E vai a família toda. Não, fiquei aqui. E como é que era desempenho escolar? Você era boa aluna? Ricardo, Caxias, dessas assim, estudiosa. Sempre fui. Sempre gostei de estudar, de ler. Sempre fui uma mente inquieta. Esportes também? Como também, Fred? Como Fred. Jogava vôlei aqui em Belo Horizonte. Hoje continuo, jogo tênis, corro. Mas na infância e adolescência tinha algum nível de competitivo ou era lazer? Os esportes? Não, era vôlei também. Vôlei. Não, você jogava federada, torneio? Não, só fazia escolinha? Regional, torneio mineiro. Sim, tá. Mas aí foi a vida, né? Eu fui caminhando para a parte de estudo e fui abandonando esporte. E meu irmão, o inverso. Meu irmão era avoado, nunca gostou muito de estudar. Minha mãe brincava que era assim, aquela na raça. Terminou na raça. E aí... Você teve dúvida? Você teve dúvida de... Não, de esporte ou ir para os estudos, ou o estudo era natural e continua assim, fluiu? Fluiu. A minha vida fluiu, assim, sempre foi o estudo. Eu nunca tive que colocar, ou eu vou para o esporte profissional, não, assim, naturalmente é estudo. Tá, e me diz um negócio, em relação, poxa, o Fred acabou que conseguiu ter um baita de um destaque nesse momento. Olhando para trás, isso teve alguma coisa ruim para você? Era um baita de um orgulho teu irmão? Vocês disputavam meio que espaço e atenção na família? Como é que era isso? Não era. Era uma parceria. Tinha um baita de um orgulho dele. Adorava no São Paulo Fashion Week. Eu ia junto, assistia os desfiles, via todo mundo lá. Eu junto com o Fredão, já estudando ali para fazer medicina. Já entrando para medicina, então, assim, era parceria mesmo. E da onde veio a medicina? Medicina veio do coração, assim, foi... Tem nenhum tio, tem nenhum primo distante? Nada, ninguém, zero. Interesse pessoal. Sempre lendo, assim, uma coisa que eu sei que me deu uma motivada... Foi um livro que eu li, assim, que eu falei, você já deve ter ouvido falar, que é Médico de Homens e de Almas, que conta a história, né, de São Lucas e tal. E aí eu falei, maravilhoso. O livro é lindo. Eu falei,
Nossa, eu já tinha até Nós podemos pensado. botar aqui como indicação de livros de doutora Érica. Eu já coloquei algumas vezes e falo, doutora, esse livro merece sempre ser indicado, é muito bom. Esse livro, eu acho que, assim, para essa fase de descoberta, né, é um livro inspirador. É um livro inspirador. E É aí, grande pra caramba, né? Mas caramba, mas, gente, né, não, eu fui que fui nele. E aí foi para medicina. E meu pai, eu nunca tive muita dúvida. Aqui em casa era assim: ah, não sei, minha filha, faz o que seu coração mandar, o que você quiser, tá tudo certo. Então, eu nunca tive uma pressão para ir para um caminho ou para o outro, não. Foi algo natural. Quis fazer medicina, fiz medicina em todas as minhas opções de vestibular e nessa fui. um ponto. Vocês estudaram em bons colégios, né? Vocês tinham uma condição financeira legal, como família. Classe média. Tá. Uma Uhum. condição financeira bacana. E emocional, que eu acho que hoje em dia, eu falo, passando o carro aqui na frente dos bois, eu falo com meu marido, hoje em dia o que eu quero de colégio para meus meninos é o que dê suporte emocional para eles desembolarem crise. Porque para ser qualquer coisa na vida, se o cara tem estrutura para sair fora de uma crise, em qualquer profissão, ele vai se dar bem. Então, eu acho que eu tive uma estrutura emocional boa. E E você, vou também acelerar na pergunta, porque você trocou num ponto que eu acho super relevante e legal da gente colocar aqui. Poxa, você hoje está tendo uma oportunidade, né, de viver com um mundo diferente que é a história da criança, né? E ter contato. Todos os seus pacientes são criança hoje, é? Não, eu tenho pacientes adultos, mas assim, 90% criança. Eu tenho paciente adulto de estrabismo, e eu brinco que eu viro meio médica de família, porque se eu pego os filhos, depois vai a mãe, você atende minha mãe, aí eu atendo a avó, eu brinco que o limite é 100 anos, mas assim, a maioria, cento e pouco, né? Mas a Tá. maioria Mas é criança. o ponto que eu queria trazer é isso que você estava falando da questão da importância, né, da família estruturada, e da questão da escolha das escolas. Você tem visto muito isso, Érica, na questão do consultório? Você consegue ter essa percepção de diferença, né, de estrutura familiar e presença dos pais junto à consulta e o desempenho da criança na consulta e no tratamento em si? Com certeza. A gente, a gente vai, a oftalmologia entra no meu montante, né? Fica parte da consulta, mas a gente vê muito maior, né? Muito maior. Então, assim, a gente observa, hoje em dia mudou a estrutura. Vem pai sozinho, antigamente não vinha, então isso é uma mudança de realidade, eu acho. Antigamente era mãe, há muito tempo atrás. Hoje vai o pai, duas mães, dois pais, às vezes só babá, às vezes só motorista. Então, isso mudou o padrão. E outra coisa, eu acho que quando os pais estão calmos, a consulta flui, a criança absorve aquilo. Então, o equilíbrio que se passa ali para mim daquela família, com certeza é refletido no comportamento da criança. Então, isso é uma coisa que eu vejo, sim, no dia a dia, com certeza. Além de uma mudança de estrutura visual, né, assim, estrutura familiar, o Uhum. equilíbrio passando para a forma como aquela criança se comporta na consulta também. Tá, maravilha. Voltamos agora para a história da medicina. Aí você estava falando que fez o vestibular. Você fez só BH? Não, Você tinha algum pensamento de ir para fora de Belo Horizonte ou não? eu cheguei a fazer em Uberaba, mas aí eu passei na UFMG e aí foi minha primeira opção. Eu fiz ciências médicas, UFMG e Uberaba, mas fiquei aqui. E você entra direto, faz mais de um vestibular? Não, eu entro direto. Já entrei direto. Absurda, né? Entendi. Não, eu sempre, Ah, assim, de estudiosa, gostar de estudar, e isso é tudo que eu tenho. não, não, não teve dúvida para preencher a inscrição de vestibular. Não, zero. Ensino em tudo, era isso, não tinha insegurança nenhuma, incerteza nenhuma. Não, fui que fui. Tá. Medicina
todas as opções, eu nem fiquei dando tiro para tudo quanto é lugar, fazendo em várias faculdades, não. Aham. Tá, Fui bem. maravilha. E aí, como é que são os 6 anos aí de UFMG? Reclame, crítica sempre que eu tenho que parar no meio dos episódios. Essa porcaria da Samsung, de vez em quando a Samsung me manda, elas me marcam no Instagram, que essa praga desse fone da Samsung, horroroso. Não comprem esse Bud da Samsung, é muito ruim. Ó, Tá? eu tô sem nada, E, eu tô sem nada aqui, pô, vamos não, ver. fica praga, pô, odeio isso daqui. Eu reclamo muito com eles aqui. Vou fazer uma propaganda inversa aqui deles. Bud Pro. Não compre essa porcaria. Eu tô atrás de um fone novo. Vou comprar um fone novo em breve. Mas como é que são os 6 anos aí de faculdade? Como é que foi a UFMG? Qual é a importância aí da UFMG nessa tua construção aí de ser humano? Então, acho que a UFMG foi e é a minha casa. Eu me sinto acolhida lá até hoje, assim. Eu fiz faculdade de medicina, depois eu fiz oftalmologia no Hospital das Clínicas, né, Hospital São Geraldo, que é um anexo da UFMG, e eu fui totalmente acolhida com esse meu instinto curioso e sempre mexi com pesquisa. Eu ia, tem bolsa de CNPq, eu ia, FAPEMIG, eu ia, pesquisa, eu ia, estudar, eu ia, estágio, eu ia, assim eu fui, para todas as áreas, cirurgia, e fui mexer na DIP, doenças infecciosas parasitárias, ganhava bolsa de doença de Chagas, e uma loucura, mas sempre muito ativa, e engraçado que eu não tinha certeza do que eu queria e nem me pressionava a isso, eu ia conhecendo. E me ligava muito na área que o professor me inspirava. Aquele professor que era inspirador, eu ia na dele. Então, esse cara aqui eu vou. E estudando. E assim eu fui durante essa casa e essa ligação que eu tenho com a Faculdade de Medicina da UFMG. Grandes profissionais, pessoas muito inspiradoras que fizeram parte da minha vida, fazem, e fui que fui ali para Pô, é tudo isso que eu quanto estava pensando, né? Então, a tua faculdade deve ter sido bem inconstante, né? Porque o FMG tem muita gente inspiradora. Então, muita. pô, você deve ter tido dificuldade aí de Sim, escolher um aí para seguir, pô. queria fazer oncologia, depois eu mudei para cardio, aí e fui de tudo na faculdade, e no finalmente eu falei, eu vou fazer um PSF, eu quero ter essa experiência antes de eu fazer na verdade, eu formei no meio do ano, então eu tinha 6 meses antes da minha prova, que eu já queria, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu ia fazer minha residência, não sabia ainda para quê. Eu estou indo muito rápido na história, ou está indo bacana? Não, tá indo ótimo. Está indo Tá bacana? Então perfeito. vamos lá. Você mete bronca. Então vamos lá. Aí eu falei, vou trabalhar. Aí consegui um emprego num lugar tipo meio bem simples e que chegava baleado, chegava de tudo, aquela. Eu falei, gente, não, só consultório, só isso aqui, atendimento clínico o tempo inteiro, não vai rolar. E aí, nesse momento da vivência só clínica, o dia inteiro dentro de um posto de saúde, chegando, mesmo que tivesse diversidade de patologias, não estava essa minha vontade múltipla de não ficar no mesmo lugar, falou, não dá para ser nem só área cirúrgica, nem só área clínica. Eu quero ter uma dinâmica. Eu quero estar um dia no consultório, eu quero ir o dia seguinte para o centro cirúrgico, eu quero ver um pós-operatório, eu quero ir para um hospital, eu quero ir para o outro. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Não vou fazer oncologia, não vou fazer, vou para a área clínico-cirúrgica. E aí eu pensei otorrino, pensei oftalmo, e foi assim que a oftalmologia me pegou. Não tenho tio, não tem ninguém, não tive uma vivência durante a faculdade de medicina que eu falasse, eu fiz um estágio de oftalmologia. Não. Sempre minhas áreas eram muito Que mais clínicas. diga-se de passagem, putz, é uma escola forte pra caramba, né? De oftalmo Oncológica, aí, né? a gente tem história oftalmológica aqui. Eu fiz, inclusive, optativa, mas durante a optativa não foi uma coisa que me pegou, não, sabe? Não me deu aquela, falar, vou fazer isso, não. Mas a questão mais vinculada ao meu ser, de não ficar na mesmice,
de ter cirurgia e essa dinâmica de consultório foi o que me guiou na escolha da especialidade. E aí eu fiz só oftalmologia. Nem fui para otorrino, não. Fiz só oftalmologia. E também não quis ir embora. Continuou aí. Não aí fez eu prova fora. Santa Casa e o FMG, São Geraldo. Só. E aí passei... Isso daí você morava com seus pais. Pagava tuas contas nisso daí. Isso. Como é que era isso daí? Tinha a tua receita, teu dinheiro, já ganhava dinheiro, não tinha dinheiro ainda? Não tinha dinheiro ainda, mas sempre, na verdade eu sempre tive bolsa de tudo que eu fiz. Então, desde o início da faculdade, eu recebia. Pouco, mas recebia. Tá, mas peraí, mas o que você fazia com esse dinheiro? Esse dinheiro era para jantar, era para comprar roupa, você aplicava, não era um... Não, era dinheiro para mim, para usar. Eu não tinha essa coisa de aplicar o dinheiro, não, era para eu sair, fazer as coisas. Estava mais preocupada com o estudo, com a bolsa, com a publicação, do que com o dinheiro que aquilo ali me renderia. Não, o foco era a formação. Sempre. Tá, E beleza. aí eu trabalhei lá 6 meses, veio o dinheirinho do trabalho, mas aí já fiz a prova de residência, que tem bolsa também, né? Uhum. E aí você fica aí os 3 anos. Sim, no meu primeiro rodízio de São Geraldo, então, assim, primeiro ano de São Geraldo era urgência. Segundo ano, começa rodízios nos departamentos. Meu primeiro rodízio foi estrabismo, com o doutor Anderson Celestino, que é um pai. Me pegou, falei, vou fazer isso aqui, é o que eu quero. Eu nem tinha passado ainda em córnea, em plástica. Eu falei, não, quero fazer estrabismo. Doutor Anderson, gostei tanto daqui, você me dá um ambulatório? E aí pera, que isso aqui já tem valor. Pera aí. Eu fico facilitando a vida aqui do meu editor, já falo aqui, ó, que já tem um corte já para a gente estruturar. Tá? O que leva um oftalmologista a fazer estrabismo? O que te apaixonou? Quais foram os pontos aí que você olhando para trás assim fala, poxa, por que isso daqui me cativou? Olha, eu já começo a voltar numa coisa que eu te disse durante a faculdade. A pessoa que está lá me ensinando me inspira. Se aquele cara for muito bom, pode saber que a minha afinidade com aquilo que ele está ensinando já cresceu. Meu interesse já foi. Então, essa foi a primeira coisa. O doutor Anderson, para mim, é uma inspiração. Foi a primeira. Segunda coisa, o doutor Anderson costumava falar, ele me chamava, menina, olha, estrabismo é a parte pensante da oftalmologia. Falei, opa, a parte pensante é comigo mesmo. E aí eu falei, poxa, e aí começou, e realmente era uma parte pensante, para quem está vindo da urgência, o primeiro ano ali, conjuntivite, tal, cirurgias de urgência nos plantões noturnos, plantões de final de semana, do R1, né? E o R2 já caí numa coisa que eu tinha que estudar, tinha que aprender, foi nessa que eu me encantei. E aí, falei, doutor Anderson, e os outros, mas você continuou rodando, né? Continuei rodando, mas eu já conseguia desembolar um ambulatório meu. Assim, eu pedi para ele... ele aceitou o teu pedido? Eu tinha quarta-feira de manhã, eu já conseguia ir e ver uns pacientes que separava para mim durante a minha residência. E isso rodando. É claro que não era uma coisa fixa, mas eu já consegui. Aí depois de tanto tempo você pode contar a verdade, né? Que todos os momentos que nos outros ambulatórios você não aparecia, você estava lá no estrabismo. Eu estava lá com o doutor Anderson, ele fazendo piada de Cruzeiro e Atlético e a gente seguindo. Mas aí eu estava já no estrabismo e me apaixonei, e depois eu fui rodando nas outras especialidades, sempre estudando, adorava, grandes inspirações, Ana Rosa na plástica, e assim foi, né? Dr. Márcio Neme na retina, e, enfim, grandes professores. E aí, durante a residência,
com o doutor Anderson ali, eu já começava a falar, e fazer o fellow já era uma coisa que todo mundo já sabia que eu ia fazer. E aí também teve um preceptor que eu adorava. Era comum, Érica, o pessoal fazer fellow? Fazer o fellow de estrabismo, não. Não? Assim, as outras áreas, glaucoma, acho que até hoje, né, Ricardo? Assim, glaucoma, córnea, plástica, o nosso grupo de residência, assim, sempre ia gente mais para essas outras áreas. Embora na minha turma eu tive um outro colega que depois de mim também fez o estrabismo, que é uma coisa, acho que agora está mudando, mas na minha época, antes de mim, eu não lembro, na turma anterior não teve ninguém que fez estrabismo, por exemplo. Não, então, assim, aqui no Rio faz pouca gente estrabismo. Ian aí, ó, pô, Ian aí tá você vê que ele é meio patinho feio aqui no Rio, pô. Então você vê aqui não é um negócio muito comum, pô. Não é um negócio muito comum. E nem aí, pô. Aí também não, pô. Aqui não, também até não. hoje, pô. Até o número hoje, de pessoas que escolhem fazer estrabismo é baixo, né, pô? É baixo. Com certeza. E aí, assim, mas aí eu já fui fazer estrabismo e ainda fiz um fellow de ultrassom com Breno Lino no departamento de ecografia do São Geraldo. E nessa... Por quê? Porque eu gostava de estudar e o Breno me instigava a ir além. E aí eu fui para aprender. Mas o estrabismo sempre foi minha paixão. E falava com o doutor Anderson dessa vontade de sair e tal. E aí ele falou, Érica... peraí, deixa eu te interromper, que isso é importante. Esse teu ultrassom, você tinha uma insegurança do estrabismo poder não te realizar financeiramente, e aí o ultrassom poderia ser uma porta para ganhar algum dinheiro? Não tem nada a ver com o que eu estou falando? Tem algum sentido? Porque pô, são áreas diferentes, né? Diferente. Olha, eu acho, Ricardo, que isso tem sentido para a grande maioria, mas na verdade, a gente conversou sobre isso no encontro do liderança, eu sou muito mais movida pela causa. Então, assim, a causa era inspiração de aprender. Eu não tinha uma intenção daquilo suprir uma falta de ganho financeiro que o estrabismo, sabe, pudesse. Estrabismo não dá dinheiro, não vou ganhar dinheiro, vou fazer um ultrassom aqui que vai cobrir essa falha, né? Não tinha essa intenção, não era. Hoje é fácil de você ter essa maturidade, né? Poxa, não sei, vai ver na época você tinha uma imaturidade e não conseguiu ver isso, né? O que você está colocando. Não era, né? Muito ativa mesmo, assim, de multirão de catarata, eu ia no interior, operava catarata, e eu gostava de... Eu te perguntei isso, é interessante, você operava? Operava pra caramba, operava, ia para os interiores daqui, atendia, operava catarata, eu cheguei a fazer um pouco de plástica, eu operava glaucoma também, não depois, mas assim, durante o fellow, eu sempre tive uma boa mão cirúrgica e sempre gostei muito de cirurgia. Então, se tinha um outro fellow lá que me deixava operar, eu ia continuando operando com ele, fazia um pouco de plástica e, enfim, e nesse gap, fazendo estrabismo, eu continuei trabalhando no interior, conseguia ir um dia, 2, operava catarata. Então, eu tive essa experiência de oftalmologista geral de interior, que aqui em Minas a gente é fácil de viajar e conseguir operar no sábado. Eu atendo na sexta à tarde, aí eu conseguia conciliar com o meu fellow. Então, eu tive essa vivência. O ultrassom entrou nessa jogada em nenhum momento com a intenção de suprir financeiramente qualquer falha, que o estrabismo não pudesse, né, fornecer ali para mim um recurso financeiro. Não tinha isso, não. Era porque eu queria aprender. E você fazia junto, né? Fazia, na verdade, eu fiz primeiro o estrabismo, depois eu fiz a ecografia e continuei com o estrabismo. Porque dava para continuar. Dava para continuar. E aí você... Eu fiz ultrassom,
Eu chegava a fazer, isso tem muito tempo, mas cheguei a fazer também, atendia, resolvia as coisas no interior. E Aham. aí, o doutor Anderson, que foi o que eu estava te falando, falou, Érica, surgiu uma possibilidade aí, eu escutei que está tendo uma vaga de fellow, não sei o quê, você não quer fazer inscrição? E aí eu fui nessa e fui para fora. Não, peraí, mas como é que foi você ir para fora? O teu fellow, pô, foi um fellow completamente diferenciado, né? De é ele que te deu aí uma luz desse fellow? Você não conhecia? Então podemos fazer aqui agradecimentos públicos aqui. Ao doutor Anderson, agradecimentos eternos, eu sou apaixonada com ele. Legal. Foi ele realmente que começou a acender essa inquietude de mexer com o estrabismo, que é o que eu tenho uma paixão, estrabismo e oftalmopediatria, e nessa época foi ele que me falou, vai ter vaga da Pan-Americana e tal, você não tem interesse de tentar? Falei, doutor Anderson, para ontem. Aí, só de falar, nem precisa de me dar muita informação, não. Eu fui descobrir, peguei carta de um, carta de outro, e consegui fazer tudo e fui selecionada para ir. Que a bolsa, Érica? Tinha uma bolsa. Pô, que beleza, hein? Uma beça. Uma bolsa. E vamos lá, eu queria te perguntar disso. Tem um porquê desse fellow com bolsa? O objetivo é tipo educar outras áreas, levar mais técnicas. Como é que é visto isso? Hoje nem isso acabou, né? Foi uma época nós somos vários aqui. Tem a Luísa que fez o fellow onde eu fiz, tem a Daiane. Então são várias oftalmopediatras que passaram pela mesma formação que eu. Enfim, é uma vaga, é um incentivo para quem tem já uma capacitação entrar para um serviço, e um serviço que tem uma demanda enorme por causa da região. Então, a gente está ali em Dallas e na época era o Medicare, tinha muito paciente mexicano e um volume enorme e uma carência de oftalmopediatra de lá. E eu acho que isso existe até hoje, eu estou até fazendo levantamento, é uma coisa, é um fato, né? Então, assim, tem pouco residente procurando especialização em oftalmopediatria a nível mundial. Então, a gente tem vários artigos publicados nessa área, e eles até colocam, por que será, né? Será que é porque é uma especialidade que não tem um retorno financeiro tão interessante? O que será que não chama atenção para os residentes que estão acabando de formar? Isso a nível mundial, não é só aqui, não. E eu acho que juntando muita demanda com pouca mão de obra lá, abriu-se essa vaga. Eu não estava no meio, talvez, eu não sei se tem alguma outra razão, mas até então era isso que eu imaginava. E a gente trabalhava muito, 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 muito. Atendimento de ambulatório, cirurgia, assim, muita cirurgia, a gente que fazia Você fica mesmo. quanto tempo lá, Érica? Então, 1 ano, eu fui um pouco antes de mim tinha... Então, assim, é América Latina, antes de mim era Vanessa Soares, da Argentina, depois foi eu, já teve gente do Paraguai, e assim vai, sabe? Mas o serviço oficial, 1 ano. A bolsa de 1 E ano. normalmente não fica ninguém por lá, não. Faz e volta para o país de origem para Sim, divulgar as técnicas e trazer aí o conhecimento. isso. Aí, se a pessoa quiser, por uma questão, porque a gente tem uma licença transitória de exercer, é como se você pode exercer sem passar por todos os steps, você vai operar, você vai atender paciente, então você fica sob tutela da Universidade do Texas. E aí, por essa razão, você não precisa de passar por todos aqueles passos para conseguir validar o seu diploma lá. Se alguém tivesse esse interesse, aí teria que passar por tudo isso, né? A não ser que E ficasse aí, na tutela da universidade. Uhum. Teve dúvida? Teve algum interesse em ficar pelos Estados Unidos?
Então, quando eu Que ano que voltei... você foi, Érica? Ai, 2009, 10, Tá, 2010, acho. tá. 2009, E 2010. aí? Não, 2009, não. 2010. Tá, você ia falar. Quando você voltou, Quando eu voltei, eu cheguei aqui e falei, putz, não vai rolar. É muito diferente, eu acostumei com a realidade lá. Aqui o atendimento não tá para criança, não estou conseguindo me encontrar, as portas não foram abertas da maneira que eu esperava. E comecei a estranhar tudo, assim, queria o supermercado de lá, queria agilidade e questões pessoais. Falei, gente, eu quero voltar, como é que eu vou fazer? Aí entrei em contato com uma outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, que a gente tem inspirações por onde passa, né? O David Wickley, que foi meu preceptor lá, virou um grande amigo, é meu amigo até hoje. E eu falei com ele, falei, ai meu Deus, não vai rolar, eu quero continuar, quero estudar, quero voltar, como é que eu faço? E aí, nessa, Ricardo, ele falou, ué, o que eu puder fazer, vamos escrever uma carta, eu vou te ajudar e a gente manda para onde você tiver interesse. E eu mandei, Ricardo, carta para vários lugares. Inglaterra, para outros fellows dentro dos Estados Unidos, mandei até para emprego na Austrália. E reunindo com as minhas amigas, Érica, você é louca, você tem que ficar aqui, sossega, menina. Eu falei, gente, não quero sair, não vou ficar aqui. E nessa, tive feedback da Austrália, que eu poderia ir. Na Inglaterra, falou, ó, vaga para fellow, você até consegue com o seu currículo, dá para você vir aqui, vaga com bolsa. Eu falei, opa, vou sair. E nessa, Ricardo, teve uma outra questão. Eu falo que eu sou uma pessoa sensível e tive uma conexão com meu pai. E meu pai me ligou e eu em casa, nessa inquietude, querendo sair, falei, ficar aqui eu não vou ficar, vou embora daqui. E aí meu pai me ligou nessa... isso você tava no Brasil, isso. Em Belo Horizonte, tá? Mandando as cartas e tentando arrumar um jeito de ir para fora. De ir para fora porque eu estava inquieta, estava querendo ficar mais, aqui não estava me cabendo mais, assim. As portas não se abriram como eu imaginava. Eu estava muito adaptada com o serviço lá, com a forma que desembolava muito rápido, com a forma prática, que o Wickley era muito aberto, muito prático. E mais uma vez era ele, não era o Era serviço, não. Então tinha lá a motivação dele como exemplo e tudo mais. exemplo, para você ter ideia, voltando um pouco nessa história que nós vamos terminar o caminho de Santiago, vou só voltar um pouquinho. Mas, voltando aqui um pouquinho, eu cheguei aí para lá com um doutorado engatilhado, assim, comitê de ética aprovado, um negócio meio experimental, em coelho e tal. Cheguei lá, conversei com ele, ele falou, não serve para nada, não? Aí eu ficava, não servir para nada. Como é que você vai fazer isso? Você vai ficar lá na prateleira, não vai servir para nada e tal. E eu comecei a ficar encantada com a forma como ele resolvia o problema. Assim, simplesmente ele fazia um negócio fluir de uma maneira, a consulta fluía e ele, com uma simplicidade, às vezes chegava um caso bizarro, ele não tem a mínima ideia do que esse menino tem na frente do pai. Não sei, assim, simples assim, humano, né? Não sei o que é isso. E aí eu fui me encantando com essa forma prática de resolver problemas, ser eficaz, ser eficiente, de olhar o problema que a criança tinha e resolver aquilo ali e pronto. Larguei, abandonei, doutora, falei, vou fazer isso não quero nada de prateleira, eu quero é resolver problema. Assim, o que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito, com honestidade e sei, não sei, olha, não sei, mas eu vou atrás, eu vou fazer o que for O possível. inglês era bom, Érica? Meu inglês era razoável. Assim, eu fui melhorando à medida que eu fui ficando, né? No início não era... como toda mineira, eu sou mais quieta no início, depois eu vou me soltando. Então,
eu fiquei muito quietinha, mais ouvindo e tal, e aí depois foi devagarzinho e o inglês foi melhorando. Mas aí, enfim, voltei para cá, e aqui nada daquilo que era simples de desembolar lá, chegava o negócio, resolvia, punha para cirurgia, resolvia, e tudo resolvia, e aqui nada resolvia. Eu falei, não vou ficar aqui. Mas aí eu tive essa conexão com meu pai me ligou do trabalho dele e falou, minha filha, eu estou sentindo uma dor, não sei, no ombro. E eu falei, meu pai está tendo alguma coisa. E aí já direcionei, falei, pai, vai para o hospital. Ele, não vou para o hospital, estou no trabalho, vai para o hospital. Enfim, não vou contar com detalhes, que senão nós vamos fazer uns 3 caminhos de Santiago aqui, mas fomos para o hospital. Meu pai teve um infarto violento, teve parada cardíaca. A minha intervenção, o médico, na época, o cardiologista, falou, Érica, você salvou seu pai. Assim, esse tipo de infarto, onde ele teve, 80% morre. Se não fosse chegar, entrar e aquela coisa, não tinha. E aí, depois disso, eu repensei valores e, enfim, abandonei, saí de BH e fiquei aqui. E foi a decisão mais certeira, eu acho, assim, que o destino colocou essas coisas, me apresentou a vida dessa forma e eu acolhi. E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho, mas hoje eu sou muito feliz em Belo Horizonte. Eu consegui fazer o meu consultório funcionar. Eu resolvo o problema e assim, resolvo de uma maneira honesta, do jeito que eu queria e que eu não consegui de imediato, mas eu construí isso aqui. E hoje, quando eu vou lá, e vou muito ainda no serviço, às vezes, toda vez que eu viajo, tem os congressos da APOS, que é o Congresso da Academia Americana de Oftalmologia Pediátrica, eu vou anualmente, desde quando eu saí de lá, e passo no serviço e vejo, eu falo, gente, isso aqui para mim era um sonho. Hoje, eu não me encaixo aqui, eu encaixo lá. É onde eu estou aqui hoje. Porque eu acho que essa coisa, né, essa construção, quando você tem eu quero ser assim e tal, aí você consegue construir quando a causa te move, né? Então... E nesse momento, teu pai, teu irmão Fred era vivo? Fred era vivo. Fred, assim, grande amigo. Fred morando em São Paulo, eu aqui em BH. Então, eu que estava aqui com o meu pai e com a minha mãe. E aí, depois de um tempo, o Fred faleceu em 2019. Né? Então, isso aí, papai, o infarto foi 2012, 2013, então ainda foi um tempo depois. Mas então, peraí, você volta, peraí, só situando datas. Você volta mais ou menos em 10, né? Aí você fica nesse processo aí. 10, 11, aí eu fico nesse processo por muito tempo. Uns 2, 3 anos de busca aí, você estava se encontrando. E aí, assim, depois... Estava depois... infeliz? Estava inquieta. Não chego a falar infeliz, que eu sou uma pessoa muito otimista. Aquela questão, né? Ver o copo meio cheio, meio vazio, eu sempre enxergo meio cheio. Talvez com a maturidade, agora nem tanto sempre o meio cheio. Agora eu consigo ver o vazio também. Mas, assim, muito inquieta. E nesse processo, depois que o papai ter infartado e já está recuperando, eu ainda voltei para os Estados Unidos. E aí lá eu fiquei fazendo retina, mais de um observer, retinopatia da prematuridade, e fiquei um tempo lá com o pessoal da retina, que eu já conhecia, com o preceptor e tal. E aí depois voltei para o Brasil. Aí quietei meu facho. Tá, e aí como é que é esse encontro dessa volta para o Brasil e estruturar, na verdade, plantar essa sementinha da tua árvore aí que você hoje consegue ter aí o teu serviço diferenciado? Como é que é o início do teu serviço? Ricardo, o início foi bem lento. Então, assim, eu comecei a trabalhar em clínica, como a maioria trabalha, porque eu não tive sendo uma oftalmopediatra, com a formação que eu tive e sempre muito inquieta, eu não consegui entrar num lugar tipo, Érica, venha
vamos ser oftalmopediatra do meu serviço. Talvez isso, na realidade do mercado de hoje, isso até aconteça. Para quem chega, por exemplo, chega na sua clínica e um oftalmopediatra, você vai até falar, oh, vem para cá. Mas quando eu voltei, eu não tinha isso. Então, eu fui trabalhar em hospital, ganhando percentual e volumão, e as crianças ficavam para mim. E eu falava, gente, eu não dou conta do volumão, não estou preocupada com o final, eu quero atender direito. E assim, fui moldando o meu atendimento em vários locais. E aí a gente vai conhecendo um, conhecendo o outro, e entra para o hospital, plantão aqui, plantão noturno ali, até que eu falei, gente, comecei a atender em um consultório de um amigo num dia, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Vou montar o meu consultório do jeito que eu quero. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha uma visão de montar um serviço voltado para oftalmologia pediátrica. E, na época, eu comprei os equipamentos, lâmpada de fenda. Tinha isso lá, Érica? Tinha. Igual a que tinha no hospital, que era a lâmpada maravilhosa, a lâmpada portátil. Enfim, voltei com um kit que eu falei, não, isso aqui, onde eu tiver, eu vou conseguir utilizar. E, na verdade, eu levava isso para o consultório de um colega que eu atendia um dia por semana. E o resto era hospital, que é tanto de gente, convênio e tal. E aí chegou o momento que eu falei, vou comprar um consultório, vou começar a mexer do jeito que eu quero, do jeito que eu quero. E aí arrumei uma sala, um lugar, né, um espaço, e aí falei, não vai ser consultório padrão de oftalmologia aqui, vai ser consultório como o que eu aprendi lá. Tem que ter o espaço da criança, tem que ter outra dinâmica, não é essa dinâmica de a mesa diferente, não, é mesa para conversar, é um menino do lado com espaço para ele brincar e eu observar o comportamento desse menino, que eu já estou ganhando tempo na minha consulta. Então, aí fraudário, porque eu odiava estar atendendo paciente no hospitalzão, chegava a mãe com o bebê, eu posso trocar ele aqui? Aí limpava a fralda, aquele cheiro e tal, para entrar o próximo, ele não dá, tem que ter um lugar estruturado. E assim eu fiz a planta do jeito que eu queria, tudo do jeito que eu queria, sala de espera, tudo, tudo. E aí começou devagarzinho, eu tinha alguns convênios, consegui credenciar convênio aqui, convênio ali, e fui. E o negócio foi até bem rápido, assim. E foi enchendo, e o consultório foi realmente ficando com um volume de paciente grande. Eu engravidei. Foco em criança. Foco em criança, total. No início, eu ainda tinha uma ideia de um dia por semana ter um atendimento para adulto, que eu tirava os brinquedos do consultório, sala da recepção e tal, tirava tudo e falava com a secretária, dia tal, nós vamos tentar marcar adulto. Mas a enxurrada de criança era tão grande que entrava no dia do adulto. Aí, no final, com todo bom humor, eu brincava, chegava adulto e falava, aproveita, brinca, descansa. O ambiente é super adequado para, além da consulta oftalmológica, você relaxar. Então, eu fazia... Aí, agora é todo mundo junto e misturado. Adulto no ambiente com brinquedo e assim eu atendo... Ainda tenho muito paciente adulto que eu atendo por causa do estrabismo, né? Mas, assim, começou a tentar separar adulto e criança, no final das contas, a meninada invadiu, eu falei, deixa isso para lá e vamos. E aí, estou indo na velocidade legal. Tá ótimo. Teve muitos momentos aí, apesar de você só ver o copo meio cheio, de que o projeto do... Ah, não, agora você está mudando, pô. Mas na época você não via, pô. Do projeto não tá dando certo, não tá se pagando, não tá te dando um retorno legal de você repensar o que você estava fazendo? Olha, principalmente quando eu voltei, eu senti um baque, deu assim, falei assim, não tenho dinheiro. Poxa, lá eu ganhava uma bolsa que era maravilhosa e aqui não tinha. Isso deu uma baqueada, assim, foi difícil, né? Mas, assim, o projeto foi começando a desembolar. E aí,
sabe? Mesmo com convênio, o volume era muito grande. Apesar de ser só eu, como é que começou, né? Assim, eu começava a atender no Oftalmo Kids 2 dias, e eu ainda tinha esses outros hospitais que eu ia ganhando percentual. O meu volume dos 2 dias já passou para 3, já passou para 4, já passou para 5 e tal. Eu fui saindo de tudo e a Oftalmo Kids foi me consumindo, assim. O projeto foi ganhando sustentação, ele sozinho, e uma coisa foi trocando por outra. Então, eu não tive essa coisa... Eu acho que foi um projeto muito assertivo, Ricardo, assim, porque eu não tive, nessa trajetória, o copo mais vazio se pronunciando para que eu olhasse para ele, não. Sabe? Teu marido já entra nessa história? O marido entra nessa história. O marido entra nessa história. Assim, ele me deu... Antes do Oftalmo Kids ou depois? Assim, durante o projeto de construção. O marido entra nessa história e falou assim, vai com tudo, larga o que você faz, assim, você é muito boa, você é muito estudiosa, sempre me deu muita força para poder... Então, por ele, eu tinha largado tudo antes, já focado no Oftalmo Kids, tudo muito rápido. Eu que fui seguindo o fluxo natural, assim, de ver crescer para eu conseguir ir abrindo mão das outras coisas, sabe? Até que veio Raul na história. E o Raul, quando veio o Raul, eu parei por pouco tempo, porque eu tinha glaucoma congênito, e eu falei, eu não vou deixar meus pacientes desamparados. E sempre fui assim, na época que lançou o iCare, só para você entender como é que a Oftalmo Kids, a causa era tão importante para mim, mais do que o valor da consulta, né? É claro que uma coisa vai suprindo a outra, mas quando lançou o iCare, eu falei, gente, isso vai me fazer dormir melhor. O valor da minha consulta tem Jacoveno não vai mudar em nada, porque eu já cobro tonometria. Eu fui num desses congressos, eu fiz contato com o meu chefe de lá, falei, me passa tal, encontrei com a moça no hotel, falei, leva para mim que eu vou levar na mala para casa. E assim, porque eu já atendia menino com escavação suspeita, que eu falava, gente, mas como é que eu tinha que sedar? Não vou sedar essa criança. Eu tinha que olhar a pressão, eu não consigo com PERCS, não dá para olhar com Gold, mas como é que eu... Aí eu falei, vou dormir melhor, é o meu sono, vale qualquer dinheiro desse mundo. Comprei o iCare para mim, entendeu? E aí eu já comecei, aqueles meninos com Stude Weber, eu não sei se tem novinho, eu já deitava ali, bebezinho recém-nascido, já olhava a pressão, falou, oh, que delícia, a pressão dele tá bonitinha, tô tranquila. Dormi bem a noite inteira, sabe? Então, eu sempre fui trazendo isso para o meu conforto. E eu acho que o paciente sente essa honestidade da gente falar assim, eu realmente estou junto, eu estou entregue ali, assim, o que tiver de melhor eu vou fazer por mim e por ele, mas isso me motiva, sabe? Isso me inspira, me motiva. Então, sempre foi assim, comprei o iCare, coloquei atendendo convênio, aí, e sempre fui nessa de o que tiver para facilitar a minha dinâmica de consultório com criança, eu vou fazer. Nessa história veio o Raul e eu fiquei 2 meses só sem atender. E assim, aí tinha uma urgência, eu saía, falava, gente, eu vou amamentar aqui, vou correndo lá, volto, eu vou. E aí, nesses 2 meses, meu marido falou comigo, o Márcio, falou, Érica, sai de convênio. Escuta o que eu tô te falando. Falei, foi Márcio aí que te deu essa força, é? Foi. Eu falei, mas eu... Falou, escuta o que eu tô te falando. Eu falei, mas como é que eu largo? Bradesco é bom e tal, não aceita credenciar, e eu tô lá e tal. Até que eu falei, não, vou deixar um dia de convênio. Aí, eu sei que o Bradesco, como eu fiquei de licença sem atender 2 meses, e aí depois voltei atendendo um ou outro no particular e tal, o Bradesco começou a reclamar, que os pacientes estavam reclamando horrores, doutora Érica não está atendendo. Eu falei, quero mais não. Aí, não quero Bradesco, acabou. Aí,
descredenciei de tudo. Descredenciei mesmo, assim, eu tirei o meu nome para que não tivesse nenhum viés, assim, de falar, não atenda. Aí comecei a atender só particular. E assim, do jeito que eu queria, com o tempo destinado. Mesmo valor, baixou o valor, subiu o valor, como é que foi? O valor de consulta que você cobrava? Eu não vou te falar com tanta certeza, mas eu mantive o valor da consulta. Eu mantive o valor da consulta. E aí... E deu certo ou teve queda de volume, Ricardo, inicialmente? olha como é que foi interessante, da própria secretária já falar assim, Érica, olha que interessante, doutora Érica, né? Doutora Érica, olha que interessante, o paciente pediu um relatório que ia mudar. Eu fazia o relatório, aquele relatório meu super bonitinho, bem feito e tal, dava ao paciente. O paciente ia no médico do convênio. Ele voltava para mim, em particular, assim, logo a seguir. Aí a Tayana falou assim, os 10 relatórios que você fez, todo mundo voltou. Então, assim, a pessoa que tinha experiência me pedia o relatório, eu fazia com... Ainda falava, se quiser que eu indico, você me fala, eu não sei quem que atende, mas eu entendo perfeitamente, né? Hoje em dia, a vida não nos permite... Sim, lógico. Né? Você vai priorizar, às vezes a criança não tem nada, então... Né? O que eu puder ajudar, eu estou à disposição, o relatório está aqui. Se quiser que eu encaminhe, se quiser que eu converse, eu estou junto de vocês. E aí, esse paciente ia e voltava. Então, assim, os pacientes que foram com o relatório, depois voltaram. E aí, os pacientes, eu não tive uma diminuição de volume, não. E aí foi indo, como eu te falei, assim, o negócio foi natural, entendeu? E aí continua natural. Eu continuo um atendimento particular e eu não aumento, por exemplo, mesmo que eu tenha tanto de gente para atender, minha secretária fala, eu posso encaixar? Eu posso colocar? O fulano está me deixando louco aqui, tarará. Eu falo, Tayana, não, porque aquele outro ali merece o meu atendimento. Eu não estou aqui para encher a agenda. Não é essa a minha filosofia. Não dá. É assim que nós vamos seguir. E assim a gente vai, assim, até hoje. Assim, agora eu acho que eu estou num outro momento de transição, que eu vou ter que ver realmente como é que eu vou fazer, porque eu estou com uma demanda, eu sou inquieta, então eu tenho 1000 projetos rolando, eu tenho as minhas atividades que eu gosto de atividade física, tenho filho, como você falou, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir manter esse meu padrão, eu tenho que mudar um pouquinho minha estratégia. Isso vai ser o próximo caminho de Santiago nosso, porque eu ainda não sei como eu vou rolar. Você vai crescer? É uma possibilidade, assim, não sei como, mas é algo que eu estou pensando. Mas é muito difícil para mim, porque a oftalmoquite está do jeito que eu quero, mas do jeito que eu quero, talvez eu não consiga sustentar por muito tempo, porque é uma demanda para eu conseguir fazer o relatório do jeito que eu quero, o caso, chega só caso mais difícil, então as conduções, então no início era óculos, que para optar um pediatra é mamão com açúcar, né? Agora, a demanda de casos mais complexos, e eu me envolvo mesmo, Ricardo. Então, assim, eu tenho conhecido fora, eu escrevo o caso, eu discuto, eu faço pesquisa em referência, estudo o caso mesmo, faço levantamento do que pode ser e tal, discuto com todo mundo, acompanho aquele paciente, eu realmente me envolvo, e isso tira energia, né? Isso vai. Então, eu tenho que arrumar uma forma de continuar com essa excelência, mas conseguindo ampliar a minha força, que sozinho não dá, né? Então, vamos ver. Depois desse episódio aqui, se eu sou pai de paciente, eu ia ficar em pânico, porque eu ia ter certeza que eu ia ter que te pagar mais, cara. Todo esse valor aí que você está entregando aí, me comprovando aqui, com toda a transparência do mundo. Meu marido fala exatamente isso que você está falando comigo. Tá? E ele todo dia fala, você não tem, eu sou médico, não tem condição, o que você faz, ninguém faz.
Mas não tem jeito, eu também não quero, e não é... Aí vem, né? Eu quero dar assistência, eu quero operar, eu quero... Então, a realidade nossa não dá para ficar atendendo, eu não quero ficar atendendo elite. Só gente que tem... Eu quero atender todo mundo. Então, eu acho que, assim, o meio do caminho me permite isso, né? De valor. Difícil, assim, eu tô nessa... Depois eu faço uma consultoria com o tal de Ricardo aí, vamos ver o que a gente... E me diz esse negócio, você hoje também faz aí teus auxílios aí por BH, tentando ajudar aí dentro de outros locais, né, outros serviços aí, Então, sem uma grande receita, né? Então, agora a gente está no liderança, seja, né? Foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, primeira coisa que deu uma mudada assim nessa minha dinâmica foi entrar para a SBOP, para a atual gestão da SBOP como secretária. E por que eu entrei, né? Porque a gente encontra, na verdade, pessoas com a mesma energia, pessoas com afinidade. E quem me chamou são duas pessoas que eu admiro a beça e que são muito parecidas comigo. Falei, gente, que é a Júlia e a Luísa. Falei, gente, já sou uma louca de tempo, tem que ser um polvo para dar conta de tudo que eu faço, mas vamos embora, vamos desembolar isso aí. E aí, logo depois, veio liderança. Eu falei, vamos embora. E aí a gente vai, né? Com projetos, enfim. E aqui ainda Belo Horizonte, né, que você me falou assim, o que você faz, assim, eu agora, eu tinha uma assistência voluntária dentro do São Geraldo, e que agora realmente eu não estou conseguindo. Eu já estava também na Fundação Milton Rocha de Ensino, que eu tive que sair, porque eu também não estava dando conta. E o que eu faço agora é o voluntário mesmo. Então, a Felo, eu estou com um caso assim, o outro estou com um caso assado. Não, entro, vamos discutir e tal, mas sem um vínculo que me ocupasse ainda mais. Tá? Então, assim, por enquanto eu tenho a SBOP com projeto e a questão voluntária mesmo, assim. Aí eu ajudo quem eu posso, paciente que não tem, eu falo, esse aqui, Tayana, não cobra, não. E assim a gente vai, né? E aí me diz um negócio, vou abrir essa janela aqui, que é um negócio que eu até quero ver se converso com mais pessoas lá da turma, porque eu, sinceramente, tenho ficado bem impressionado positivamente com a estrutura que o CBO fez e com esse curso de liderança. Tem sido uma surpresa muito bacana mesmo, para mim, pessoalmente. E aí queria ver como é que, o teu ponto de vista, o que você tem achado aí desse curso, aí de alguma forma aqui que a gente consiga fazer um cortezinho e divulgar isso daqui para ajudar. Para mim tem sido tão diferencial. Queria que você falasse aí como é que é o teu ponto de vista da Ricardo, nona turma do Liderança. foi para mim uma surpresa tão positiva conhecer o CBO, conhecer as pessoas, e ainda eu acho que nossa turma foi privilegiada de ter contato com o Cacheta, com o Cris, com a Vilma, que são pessoas muito inspiradoras, muito verdadeiras, e que eu acho que isso que eu falo, que eu trago para mim, assim, de querer fazer mais motivado em solucionar o problema do paciente e tal, a gente vê essa inspiração neles com a instituição, né? Assim, e eu não teria essa visão se eu não tivesse lá dentro. Então, foi uma oportunidade de conhecê-los, de conhecer todo mundo, né? Os coordenadores, como que eles fazem para manter a oftalmologia unida, crescendo, enfrentando as adversidades de mercado, sabe, de tudo mesmo. Então, assim, está sendo para mim uma surpresa muito positiva, está sendo muito inspirador. Não tenho...
estou muito satisfeita mesmo de estar nessa 9ª turma, estou, assim, muito feliz. Acho que pessoal pode se candidatar, né? Oh, vale a pena, né? Com certeza. Eu acho que, assim, além do conteúdo, né? Não estou falando aqui do conteúdo que a Cris está montando toda a grade, a gente está tendo... você talvez já tenha, pela sua individualidade, você já tem uma noção de startup, de mercado, do novo, né? Para mim, que estou muito dentro da oftalmologia pediátrica, como eles apresentam esse universo, nossa, foi um ganho enorme para mim. E acho que para todo mundo que está lá, né? Além de conhecer pessoas tão importantes de cada área e com as suas visões, muito positivo. Não, eu conversei com o Cris um dia desse, acho que foi agora, nesse último modo, que o curso, cada vez eu acho que vai ficar mais concorrido e mais difícil de participar, porque os caras estão levantando muito sarrafo, né? Então, eu particularmente já estou falando e elogiando pra caramba todos os amigos mais próximos. E é tão sinceramente, engraçado. Pode falar. Não, eu tô falando que, sinceramente, tipo assim, tem me surpreendido muito, sabe? É o que você estava falando. Eu já fiz alguns cursos aí, eu gosto dessa parte, né? Mas tem sido muito bom, tá? Assim, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, assim, diferenciada. E é uma coisa que te traz uma identidade, que, assim, você fica como... Te traz identidade. Então, quando você escuta alguma coisa falando contrária ao CBO ou com uma imagem distorcida daquilo que a gente está vendo no mundo real, isso mexe, está mexendo até comigo, que no passado não mexeria. Eu falo, gente, como que pode? Eles não têm ideia do que é feito lá dentro, de como essas pessoas defendem, sabe, a oftalmologia para todo mundo. Então, assim, é muito interessante como é que abre uma cortina, né? A gente começa a enxergar e a gente começa a pertencer. E aí, quando vem uma posição contrária ou distorcida daquilo que se faz, tá até mexendo comigo agora, falou, opa, não fala do CBO não, não é bem assim não, que agora eu tô lá dentro, eu tô vendo muito bem, mas você não tem essa sensação? Eu agora realmente... Pertencimento, grupo, pô. Com certeza. Não vem mexer com o meu povo, não. Mais ou menos. Me diz um negócio. Dentro aí dessa sua Érica Povo aí, que bota a mão e o braço em todos os lugares ao mesmo tempo, tem alguma busca aí de equilíbrio de vida e de carreira? Em que local aí que a doutora Érica acaba recarregando as baterias, buscando mais o seu equilíbrio e a sua harmonia? Então, eu sou apaixonada com esporte. E quando eu estou realmente muito cansada, eu tenho que ir para atividade, eu tenho que me movimentar. Então, na verdade, eu me movimento e também vou para a quietude. O movimento é o esporte, corrida e tênis, sou apaixonada. E às vezes eu estou exausta e quando eu vou jogar meu tênis, eu falo que é a forma do agitado fazer yoga. Porque para jogar tênis, se sua cabeça está em qualquer lugar, você é uma porcaria, você não joga nada. Então, é uma forma de esvaziar a sua mente de tudo e focar naquilo ali, não pensar em nada, só no tênis. Aí você joga. Então, assim, quando eu tô com a cabeça... Porque o Márcio, meu marido, falou assim, nossa, eu não queria ser seu cérebro, não. Coitado do seu cérebro, não para. O Márcio joga contigo? Não, joga não. Ele corre, mas jogar não joga não. Aí ele falou, não queria ser seu cérebro, porque ele não para, né? Eu durmo, eu tô pensando, eu acordo, tô pensando, eu tô com os meninos, eu tô o tempo inteiro tendo ideias, projetos, e assim, a toda.
a hora que eu consigo desligar é a hora que eu estou jogando. A corrida ainda me faz continuar no pensamento e tendo ideias e projetos e assim vai resolvendo problemas. Mas na hora do tênis, eu realmente me desconecto. Esse é o momento, e outro momento é a casa dos meus pais, que é num lugar delicioso, no meio de uma mata, em Casa Branca, que é aqui pertinho de Belo Horizonte. E aí também vem a quietude. Aí isso me dá uma recarregada para eu voltar na semana a toda. E me diz um negócio, eu te caminhar para um desfecho aqui. Como é que é o teu pensamento aí de planejamento estratégico para os próximos 5 anos? Você já deu umas pinceladas aí, ainda umas incertezas de crescimento da clínica, de colocar ou formar outras doutoras Érica. Me conte aí, onde é que você imagina que você vai estar daqui a 5 anos? Então, eu não tenho dúvida que eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo, né? Atendendo criança da melhor maneira possível. Agora, realmente, Ricardo, eu estou no momento de transição. Assim, eu preciso de dar um passo no sentido de ampliar. Ainda o formato eu não consigo te falar. Em breve, talvez conseguirei. Mas eu estou nessa loucura de projetos e tentar me imaginar como que eu gostaria, né? É difícil da gente delegar e continuar fazendo do jeito que eu faço, assim, tudo muito seguindo esses passos. Tenho vontade de colocar a gente comigo, mas como é que isso seria? Eu ainda não sei. Mas que a Oftalmo Kids vai ter que dar uma ampliada, a gente vai, porque eu realmente estou assim, eu não estou conseguindo, porque meus pacientes ligam e falam, eu não estou conseguindo marcar. Eu falo, gente, espera aí. Aí eu chego mais cedo, aí eu fico até mais tarde. Então, tá ficando de um jeito que realmente eu vou ter que arrumar uma estratégia para ver o que eu vou fazer. Próximo capítulo, ainda não sei, mas que em 5 anos o Oftalmo Kids estará ainda fazendo o que faz. Sim, não sei se só eu ou mais gente. Cris, olha aí, Cris. Você tem que... Cacheta, você tem que arrumar uma parte aí no liderança para a gente debater sobre o dilema da doutora Érica. Encontrar algumas soluções aí para ela. Vai ser interessante. Olha aí. Já tem até pauta de aula. Tenho certeza que vão surgir. Pode botar aí um pedacinho. Vão surgir várias aí, ideias novas. Não falei, Ricardo, do meu projeto, né? Que o projeto já vai capacitar um tanto de oftalmo geral aí para conseguir atender criança. Eu tenho certeza que isso vai rolar. Eu tava esperando você falar, assim, eu tava assim, eu não sei se ela quer citar o projeto dela ou não, entendeu? Então eu vou ficar quieto aqui, mas então vou ver se ela fala ou não. Meu projeto, assim, eu tenho tanta certeza que o projeto é sensacional, não é brincadeira. Mas eu juro, Ricardo, quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu rabiscava de um lado para o outro, como é que eu tenho que solucionar esse problema? Eu tenho que resolver, eu tenho que melhorar a assistência oftalmológica de criança que não tem acesso. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver? É aqui, é ali? Adianta fazer capítulo? Adianta fazer... Não adianta. O que existe de capítulo de livro descritivo, isso eu acho um saco de ler, que sou oftalmopediatra. Se eu der um negócio desse para você, você não vai ler nunca. Mais fácil não atender criança. Então, assim, é isso que vai perpetuando o problema, isso universal, tá? Até fora. A gente pega capítulo de livro e fala, nossa, que saco. Então, o que eu acredito é, de verdade, que o projeto ele vai ser muito interessante para esse cara que está longe e que, enfim, quer atender criança, tem preguiça para caramba, o material que tem disponível que vai poder capacitá-lo e tal, dar um pouquinho de pé para ele ver aquele menino com segurança. É um saco de ler, desculpa, não sei se tem que cortar isso aí. Mas, assim, tem não nada aqui cortar, a gente não corta nada aqui, pô. Mas, assim, não é muito... tira isso, Ricardo, não é muito legal, né, assim... Mas eu acredito que a plataforma, que o Change vai mudar,
que vai ser muito interessante e que vai realmente trazer um conforto para aquele cara conseguir falar, esse menino tem, esse menino não tem que ser avaliado por um oftalmopediatra. Isso eu desembolo, isso eu não desembolo. De maneira fluida, sabe? Sem criar ansiedade. É o que eu espero. Quando é que é o piloto, pô? Então, nosso piloto vai rolar com a galera do Liderança, né? Não, mas quando é que é a data, pô? Bota aí um deadline, pô. Vai ser primeira semana de maio. Primeira semana de maio. Eu ainda estou esperando a votação de um dia ou de outro, que eu coloquei lá no grupo, e eu vou liberar em breve. Então, maravilha. Excelente. Ó, o episódio deve estar saindo bem aí, ó. Pronto. Aí, maravilha. Tá, excepcional. Doutora Érica, pô, valeu. Queria te agradecer demais, tá? Obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado aí pelos ensinamentos. Falei com vocês agora lá em São Paulo. Vou aqui, quero ver se falo para Ian vir falar aqui também, porque eu acho que essa trajetória aí que vocês estão tendo é diferente, tem um baita de um espaço, acho que precisa ter uma pessoa completamente diferenciada por trás dessa trajetória, como vocês aí, como você, para conseguir oferecer mesmo esse serviço diferenciado. E esse ponto aí que você estava trazendo, eu acho muito relevante, né? Que não adianta eu querer só atender a alta renda, né? Só essas pessoas que vão conseguir me pagar, né? Encontrar esse equilíbrio do acesso hoje é uma dificuldade gigantesca e é algo que vai continuar tirando teu sono aí por um tempo, porque a solução óbvia do que você está fazendo é aumentar o valor da consulta, né? Infelizmente. Mas o teu dilema mostra aí todo o teu caráter e tudo que você está tentando fazer para construir uma medicina melhor e você sabe da minha opinião. Parabéns aí de verdade mesmo e faz aí tuas considerações finais. Vou ter que botar aqui depois embaixo aqui os links aqui de Insta, fala Instagram, essas coisas para o pessoal poder te achar. O Famokit PH, mas depois você coloca aí escrito aí direitinho. Vou botar embaixo na bio. Mas assim, foi um prazer fazer esse caminho de Santiago com você. Depois eu quero ver o caminho real, né? Que você vai terminar e vai mostrando para a gente toda a trajetória. E eu acho que nesses momentos assim a gente vai repensando a vida e esse papo foi excelente. Adorei. E depois a gente repete daqui a 5 anos para ver se o que eu falei, o que rolou, né? A gente vai descobrindo. Não, com certeza. Já. Tem esses projetos já, pô. Já você fazer um Fala Doutores no futuro, entendeu? Pegar o antigo, fazer um outro, ver o que deu certo e o que não deu. Pois é. Não, mas legal. Obrigadão, Érica. Fica com Deus. Vai descansar aí. Teus meninos estão precisando de você. Valeu, viu, Ricardo? Um abraço para você. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.